Olá, quartos anos de colegezinhos, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Hilda Santos e a gente vai revisar hoje a disciplina de Geografia. O assunto da aula de hoje é Localizando o Território Brasileiro. Vamos lá? Prontos? A gente começa falando um pouquinho dos continentes e dos oceanos. Lembra que o planeta Terra ele é formado por 3 camadas? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta terrestre, que é aquela camada de fora, mais fina, que é onde a gente fica no planeta, ela é formada pelos continentes e pelos oceanos. Os continentes são as terras emersas. Ela forma 1/3 do planeta Terra. Todo o restante é a parte formada por água. Lembrar que a gente não tem só os oceanos, a gente também tem rios, tem mares, tem lagos, mas o assunto da aula de hoje será os continentes e os oceanos. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho dos continentes, tá? A gente tem 6 continentes do planeta Terra. A gente tem a América, que está aqui, ó, representada nesse mapa, ou melhor, nesse planisfério em verde, tá? A gente tem a Europa, vermelhinha aqui, ó. A gente tem a África, que é inclusive um dos assuntos, né, que a gente está estudando no projeto anual Crianças e África, Comunicando Valores. Aqui a gente tem a Ásia, que é o maior dos 6 continentes, a Ásia. E a gente tem a Oceania, que é o menorzinho dele. Já já eu falo um pouquinho de cada um. Mas a gente não tem só esses, a gente tem também a Antártida, que é esse aqui, ó. Ela fica no polo sul do planeta Terra. Lembra da aula que a gente fala? O que é que significa polo em geografia? Lembra? Lado. Ou seja, polo sul, lado sul. Polo norte, lado norte. Lembra disso? Então, esses são os 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. A América é o nosso continente. É dentro da América que fica localizado o nosso país, que é o Brasil, é onde a gente mora. Perfeito? A América ela é tão grande, ela é o maior dos continentes, não em tamanho, mas em extensão. A gente pode olhar que ela vai praticamente de um polo do planeta a quase o outro polo. Perfeito? Então, didaticamente, para facilitar o nosso estudo, a gente aprende que a América ela é dividida em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Mas na frente eu vou mostrar um slide que vai ficar mais fácil de ver, tá? A Europa, que apesar de ser pequenininha, mas tem vários países aí muito importantes, muito conhecidos pela gente. A gente tem a África, que apesar de ser um continente pequeno, mas tem vários países. Está estudando mais sobre esse continente no nosso projeto. A gente tem a Ásia, que é o maior de todos os continentes em território, ou seja, em tamanho. A gente tem a Oceania, que é um continente pequenininho, que só tem basicamente 2 países, Austrália e Nova Zelândia, e o resto são um conjunto formado por várias ilhas. E a gente tem a Antártida. A Antártida é um continente que a gente chama de continente gelado. Não moram praticamente população. A Antártida, diferente de todos os outros continentes, ela não é dividida em países. Você pode ver aqui no mapa, ó, que todos os continentes têm uns tracinhos branquinhos. Isso é a divisão dos países, perfeito? O nosso está aqui, ó, Brasil, lindo, grandão aqui, na América do Sul. Se você olhar na Antártida, não tem essa divisão. Por que, tia Hilda? Porque ele não é dividido em países, perfeito? As pessoas vão para a Antártida, mas ela serve basicamente como uma base para estudo, ok? Então, esses são os 6 continentes. Tilde, eu preciso memorizar a localização de cada um? Precisa localizar sim. Além disso, a gente vai falar um pouquinho dos oceanos. A gente tem 4 oceanos. Vamos começar? Aqui, ó, a gente tem o Oceano Pacífico, que ele banha um lado da América. A gente tem o Oceano Atlântico, que fica aqui, ó, entre a América, entre a Europa e entre a África. Ok? O Atlântico. Aqui nesse meinho, a gente tem o Oceano Índico, ou seja, ele banha a África, a Ásia, a Oceania. E aqui em cima, opa, voltar um pouquinho no slide, e aqui em cima a gente tem o Oceano Glacial Ártico. Ele tem esse nome glacial porque ele é mais frio em comparação aos outros, perfeito? Então a gente tem 4 oceanos: Oceano Pacífico,
Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Glacial Ártico. Eita, tia Hilda, tem 2 oceanos pacíficos, ó. Tô vendo aqui nesse mapa. Tem Oceano Pacífico desse lado e tem Oceano Pacífico do outro lado. Tem 2, então, que o nome é Pacífico? Não, não, não. Lembra que a Terra ela é redonda, ou seja, esse lado aqui da Terra é a continuação desse. Certo? Se eu pudesse continuar aqui, ó, se fosse um globo terrestre, que é mais fácil da gente visualizar, a gente vai ver, se eu continuar aqui para esse lado da América, estão vendo com o mouse? A gente vai chegar no outro lado, a gente vai chegar na Ásia. Perfeito? Então, aqui também é o Oceano Pacífico. Não esquece disso. Vamos treinar, vamos ver se vocês já conseguiu memorizar a localização de cada um. Pronto. Aqui está outro planisfério com outras cores e eu vou apontar e vocês vão me dizer qual é o nome desse continente. Vou começar pelos continentes, bora lá? Eu quero saber que continente é esse, em preto. Qual? A África. Esse aqui? Oceania. Esse aqui? América. Como eu não falei ainda se é América do Norte, Central ou do Sul, eu vou considerar só América. Esse aqui é azulzinho? Europa, perfeito. A gente encontra aqui países como Portugal, Espanha. Amarelo? Ásia. E aqui embaixo, a Antártida. Perfeito. Vamos ver agora os oceanos. Aqui, ó, esse oceano aqui do meio, entre a América e a África, qual o nome? Oceano Atlântico, perfeito. Esse aqui do meio, que fica entre 3 continentes, Oceano Índico, perfeito. Esse aqui do lado, Oceano Pacífico. Esse aqui em cima, Oceano Glacial Ártico. E aqui do outro lado da América, Oceano Pacífico. Então, sabendo que nosso país fica aqui, o Brasil está aqui, ó, localizado. Qual é o oceano que banha o Brasil? O Oceano Atlântico, que é esse oceano aqui, ó. Eu não posso dizer que o Oceano Pacífico banha o Brasil. Não posso. Ele vai banhar outros países aqui, ó, que estão no outro lado da América. Mas o Brasil, que é o nosso, ele não banha. Ok? Entendido até aí? Então, precisa. Se você ainda não consegue memorizar, ainda não sabe os continentes, a localização e os oceanos, é preciso dar uma estudadinha, ok? Vamos continuar? Falando agora um pouquinho da América. Então, a América, como eu disse a vocês, ela é dividida em 3. A América do Norte, aqui em cima, a América Central e a América do Sul, tá? Na América do Norte, a gente encontra grandes países como o Canadá, como os Estados Unidos, como o México. Tem gente que acha que o México é a América do Sul, mas não é. A gente tem a América Central e a gente tem o nosso, que é a América do Sul. Eu digo nosso porque é onde fica localizado o Brasil, ok? Vou trocar o slide para a gente ver melhor a América do Sul. Então, a América do Sul está aqui, ó. Ela é formada por 13 países. O maior desses países é o nosso, é o Brasil, ok? Vamos aprender os nomes? Então, o Brasil, começando aqui por baixo, a gente tem a Argentina, a gente tem o Uruguai aqui, ó, pequenininho, verde. A gente tem o Paraguai, a gente tem a Bolívia. E espremidinho aqui, bem compridinho, é o Chile, é um país belíssimo. A gente tem a Bolívia, a gente tem o Peru, a gente tem o Equador, a gente tem a Colômbia, a gente tem a Venezuela. E aqui a gente tem 3 paísezinhos que as pessoas não conhecem muito. O primeiro deles é a Guiana. O segundo é um país chamado Suriname. E o terceiro é Guiana Francesa. Oxente, tem 2 Guianas? Tem sim. A primeira é Guiana, o primeiro país é Guiana, e o último aqui é Guiana Francesa. Essa diferença é quem colonizou o país. Perfeito? Guiana Francesa é porque foi um país que foi colonizado, que foi descoberto, vamos dizer assim, pela França, ok? Percebam, o Brasil ele fica numa localização dentro da América do Sul que ele faz fronteira, ou seja, ele fica coladinho com quase todos os países. Só tem 2 países aí da América do Sul que o Brasil não faz fronteira, ou seja, que o Brasil não fica colado. Quais são esses países? Olhem aí para mim e me digam. Só tem 2. Aqui, ó, dá para ver bem direitinho. Chile e Equador. Ou seja, se eu precisar sair do Brasil
para chegar no Chile, eu vou precisar passar por outro país. Por isso que a gente diz que ele não faz fronteira. Então, aprende, ó. O Brasil, a América do Sul, ela é formada por 13 países. Um deles é o Brasil, ok? E os países que não fazem fronteira com o Brasil, ou seja, não ficam coladinho com o Brasil, é o Chile e o Equador. Ok até aí? Pronto. Chegamos agora em outro tópico desse assunto, que é chamado de linhas imaginárias. Um assunto importantíssimo, inclusive caiu na nossa prova com várias questões. Vamos lá? Linhas imaginárias. Não sei se vocês já repararam, com certeza sim, que nos mapas, nos globos terrestres, no livro, sempre que a gente pega um planisfério, a gente vê que tem essas linhas, ó. Várias linhas. Algumas linhas na horizontal e outras na vertical, não é verdade? Outras na horizontal, como aqui então, ó, e umas na vertical. O nome dessas linhas são chamadas de linhas imaginárias. Elas são chamadas de imaginárias porque elas não existem de verdade. O planeta Terra não é formado com essas linhazinhas, nada disso. Mas essas linhas são importantíssimas em geografia e na vida da gente, porque elas ajudam a gente a se localizar dentro do planeta. Imagine que eu preciso saber, eu estou num país aqui na África. Estou aqui, num país que fica aqui. Perfeito? Como é que eu vou saber se esse país fica no norte ou fica no sul? Se ele fica no leste ou fica no oeste? Não é verdade? Tem país que é mais fácil saber se está no norte ou se está no sul, mas tem outros que a gente, dependendo da localização onde ele fica no planeta, fica confuso. E aí essas linhas imaginárias servem exatamente para isso, para ajudar a gente a se localizar. A gente tem dois tipos de linhas imaginárias. A gente tem os meridianos e a gente tem os paralelos. Os meridianos são as linhas verticais, ok? Ou seja, são as linhas em pé. Paralelos são as linhas deitadinhas, as linhas na horizontal, ok? Vamos começar estudando os paralelos? Paralelos. A gente tem 5 paralelos. Tem um paralelo que a gente diz que ele é o mais importante. Não é porque ele é o mais bonito, nada disso. Ele é o mais importante porque ele fica exatamente, ó, no meio do planeta Terra. Esse paralelo, na verdade, os paralelos, eles vão dividir o planeta em norte e sul. Ou seja, observa como fica mais fácil agora de reconhecer. Todas as partes do planeta que ficarem em cima desse paralelo, aqui em cima, ó, da linha para cima, estão no hemisfério norte da Terra. Ok? Todos os continentes e oceanos que ficarem abaixo da linha, aqui ó, abaixo da linha, estão no hemisfério sul. Vou botar aqui um sulzinho, eita que é ruim de escrever, mas estou tentando. Norte, ok? Então, os paralelos vão dividir o planeta Terra em norte e sul. Esse paralelo é importantíssimo porque ele é o central. O nome dele é linha do Equador. Mas a partir da linha do Equador, eu consigo traçar mais 4 paralelos. São 5 que a gente vai estudar. A linha do Equador é o primeiro, tá? Vou começar pelo lado de cima. Esse lado de cima também é um paralelo, também divide em norte e sul, tá? E o nome dele é Círculo Polar Ártico. Por que, tia Hilda, tem esse nome? Círculo Polar Ártico. Porque qual é o oceano mesmo que fica aqui em cima que a gente aprendeu? Oceano Glacial Ártico, ok? Então, esse é o nome do paralelo. Aqui embaixo, a gente tem outro paralelo. Estão vendo que tem uma linhazinha aqui também que apareceu? Esse paralelo aqui, também o nome é bem parecido com o lá de cima, ó. Círculo Polar. Só que em vez de ser Ártico, ele tem o nome do continente que fica aqui embaixo. Círculo Polar Antártico. Perfeito? Só que entre a linha do Equador e entre o Círculo Polar, a gente tem mais 2 paralelos. Vou colocar eles agora, presta atenção. Isso, prestou? Esse paralelo aqui de cima é chamado de trópico. O de baixo é trópico de Capricórnio e o de cima é trópico de Câncer. Então, aqui a gente tem os 5 paralelos. Linha do Equador, que é o principal. Os 2 das extremidades, ou melhor, dos polos. Círculo polar ártico, porque ele fica
perto do Oceano Glacial Ártico, e Círculo Polar Antártico, por causa que ele fica perto do continente Antártida. E no meio, entre a linha do Equador e o Círculo Polar, a gente tem os trópicos. Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, ok? Entendido até aqui? Vamos para os meridianos. Os meridianos são essas linhas, as linhas na vertical do planeta Terra, aqui, ó. Vocês estão vendo que existem várias linhas. Meu Deus, tia Hilda, eu vou precisar saber tudo isso? Não, gente. No quarto ano a gente aprende o meridiano principal. O nome dele é bem diferente, tá? É meridiano de Greenwich. Greenwich foi a pessoa que descreveu esse meridiano, vamos assim dizer. Perfeito? Então, meridiano de Greenwich. Agora, vê só. Os paralelos, que a gente aprendeu agorinha, eles dividem o planeta Terra em norte e sul. Em cima da linha é o norte, em cima abaixo da linha é o sul, ok? Mas os meridianos vai dividir o quê? Os meridianos vão dividir o planeta em leste e oeste, perfeito? Então, o meridiano ele vai dividir o planeta em leste e oeste. Os paralelos dividem em norte e sul. E esse meridiano principal aqui, porque ele também fica ao centro, é chamado de meridiano de Greenwich. Ou seja, na aula até a gente brincou, não foi para lembrar em inglês meridiano da bruxa verde. Mas é só para lembrar, tá? O nome é Greenwich. Vamos continuar? Pronto. Agora eu coloquei as duas principais linhas imaginárias. Eu coloquei essa linha aqui, esse paralelo, que é chamado de linha do Equador. E eu coloquei aqui o meridiano, que é chamado de meridiano de Greenwich. E aí eu vou dizer um ponto e a gente vai tentar descobrir junto comigo se ele está no norte ou se ele está no sul, se ele está no leste ou se ele está no oeste. Ou seja, a gente vai se localizar dentro do planeta Terra, ok? Imaginem que a gente vai fazer uma viagem agora, né? E a gente vai chegar aqui, ó, num país aqui na Ásia, onde fica a Rússia, tá? Tô aqui. A Rússia, ela fica em quais hemisférios? Preste atenção. Como é que eu vou saber, tia? Eu não sei. Fácil. A gente olha primeiro para a linha do Equador. Tá aqui a linha do Equador, estão vendo? A linha do Equador, a Rússia, o país que eu estou, está em cima ou abaixo da linha do Equador? Em cima, tia Hilda. Se está em cima, ela está no norte. Então, a Rússia está no norte do planeta Terra. Mas ela também vai estar ou no leste ou no oeste. Como é que a gente sabe, tia Hilda? Olhando para o meridiano. Se a gente olha aqui para o meridiano, a Rússia está para que hemisfério? Leste. Então, a Rússia, ela vai estar no norte, nos hemisférios norte e leste. Entendido? Vamos ver outro ponto. Aqui, ó, Oceania. Cheguei na Austrália agora, ver os cangurus. Olha, pegar ondas altas, que legal. Vamos lá? A Austrália. Na Austrália, fica em quais hemisférios? Preste atenção. Ela também está no leste. Por que, tia Hilda? Como é que você sabe? Olhando o meridiano de Greenwich. A gente olha o meridiano de Greenwich e aí ela está no leste do planeta Terra. Perfeito? Mas a Austrália ainda está no norte? Não. Ela está no sul. Por quê? Porque ela vai estar embaixo da linha do Equador. Então, percebam, eu posso colocar na prova qualquer ponto agora do planeta Terra, qualquer lugar, com essas duas linhas imaginárias, vocês vão conseguir me dizer aonde você vai estar localizado em qualquer lugar, certo? Entendido? Então é isso, gente. A gente revisou o assunto. Geografia é um assunto muito legal, mas são muitas informações. Então revise. E no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse assunto, ok? Se ficou alguma dúvida, aproveita que eu tô aqui de novo, assiste o vídeo de novo, escuta direitinho, lê o livro e só depois de compreender vai para os exercícios, ok? Então eu espero vocês daqui a pouco no exercício, tá certo? Colégio Exímios, de mãos dadas com as competências que o mundo precisa.